Estamos de volta então, alunos, e com certeza você deve ter percebido aí que essa designação, né, da história de raios, trovoadas e a atribuição disso aos deuses é uma passagem ligada à mitologia, não é nem ao senso comum, nem à ciência, mas é a mitologia, a tentativa de explicar o sobrenatural, de explicar as coisas que acontecem na Terra por meios, né, sobrenaturais. Por isso, a alternativa correta é a letra B, pensamento mítico. Vamos falar agora a respeito da própria filosofia, né? Já que falamos sobre todo esse percurso, das diversas formas de nós olharmos para a realidade, né? A mítica, de senso comum, a científica, o que vai nos interessar agora é investigar, é analisar a concepção filosófica, a visão filosófica. Qual é a grande característica da forma filosófica de olhar para o mundo? E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? O que é a filosofia? A palavra filosofia ela vem do grego, né? E segundo a tradição, foi Pitágoras o inventor desse termo, e ele próprio, numa situação de humildade, dizia: olha, eu não me considero um filósofo, ou seja, eu não me considero um grande sábio, porque a palavra começa a designar realmente sábio. Mas na sua origem, ela tinha, na verdade, o significado de amigo da sabedoria. Então ele fazia esse trocadilho, esse jogo de palavras, dizendo: eu não me considero um sábio, mas eu me considero um amigo da sabedoria, um amigo do conhecimento. Eu gosto de conhecer, eu quero conhecer. Então, na sua raiz, a palavra grega, né, filosofia, ela vem de filia, né, ou de philos, que significa amizade, amor fraterno, e sofia, que é a sabedoria. Então, o filósofo seria quem? Um amigo da sabedoria, um amigo do saber. Então, como já foi dito, atribui-se a Platão, né, a criação desse termo, e é importante lembrar também que Platão falava muito disso, né? Platão falava muito da filosofia, e ele questionava um pouco, né, de onde é que nasce essa curiosidade das pessoas pela filosofia, de onde é que nasce essa curiosidade das pessoas por entender os fenômenos naturais, buscando o conhecimento. E ele vai dizer que o que move as pessoas em direção a esse conhecimento filosófico é o espanto, é a admiração, é o admirar-se, ok? E nós temos mais contemporaneamente falando, né, um estudioso ainda em vida, que é o Demerval Saviani, que ele fala a respeito da categorização do conhecimento filosófico. O que é a filosofia? Como é que nós podemos enxergar a filosofia hoje? Então, ele usa 3 termos para designar o conhecimento filosófico, né? Para Demerval Saviani, a filosofia é uma reflexão, antes de tudo, radical. Por que radical? Porque vem do termo raiz, quer chegar à raiz das coisas, à essência das coisas. Não é compreender o superficial, é compreender as coisas na sua raiz. Além de ser uma reflexão radical, ela é uma reflexão rigorosa, ou seja, não é qualquer tipo de conhecimento, não é qualquer tipo de especulação. É um conhecimento que tem que ter rigor, que tem que ter um método, e é o método filosófico, o método da indagação, da interrogação e da tentativa de argumentos que correspondam realmente àquela indagação. E em terceiro lugar, ela é uma reflexão de conjunto, ou seja, ela é abrangente, ela é globalizante, ela tenta compreender as coisas na sua totalidade, no seu todo, ok? E nós precisamos perguntar o seguinte, então: será que existe filosofia? Se a filosofia é essa ação de refletir sobre as coisas de modo metódico, né, de modo rigoroso, de modo radical, será que existe só uma filosofia ou será que existem filosofias? Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e até em alguns livros, aparece realmente essa representação de que é possível existirem filosofias, as filosofias de vida, as filosofias orientais, por exemplo, são muito admiradas, mas é preciso distinguir, né, a filosofia de vida que as pessoas têm no seu dia a dia, da filosofia que nós usamos hoje no sentido que antes era um sentido científico, e depois nós vamos explicar que a filosofia hoje ela está separada da ciência, ela é uma categoria em separado, em especial. Mas essa filosofia que nós estamos nos referindo aqui é uma filosofia tipicamente grega, que nasceu na Grécia Antiga. Ela tem um lugar de origem, uma data, ela tem um contexto específico de nascimento. Então, nós podemos distinguir, falar da filosofia, podemos falar das filosofias. O que vai nos interessar nesse momento é a filosofia. A filosofia, como nós conhecemos de origem grega, ela só se desenvolveu na Grécia e veio caminhando até os dias de hoje, mantendo, conservando, alterando, criando outras, mas sempre por uma linha de raciocínio que foi criada com os gregos antigos. Portanto, é possível falar em filosofia? Sim, mas a filosofia, em termos, até podemos dizer científicos, embora a ciência e a filosofia estejam separadas, mas a filosofia serve à ciência, então vamos usar esse termo para ficar mais fácil de compreender. A filosofia, em termos científicos, ela é uma só, é a filosofia que os gregos inventaram, ok? A Marilena Chaui, por exemplo, que é uma grande filósofa brasileira na atualidade, ela vai tentar
de uma forma um pouquinho mais técnica e precisa, dizer o seguinte, tá, se existem filosofias e existe filosofia, qual que é a grande característica, ou qual foi a grande característica dessa filosofia que os gregos inventaram? Ela vai dizer que a grande característica é a atitude filosófica, né? Uma atitude que começou com os gregos em questões mais ou menos como essas que ela propõe. Imagine que ao invés de alguém perguntar que horação, ou que dia é hoje, ela perguntasse, peraí, o que é o tempo? Eu estou perguntando que horação, que dia é hoje, mas antes de tudo isso vem o tempo. O que é o tempo? Né? Se em vez dela dizer assim, olha, você está sonhando ou você ficou maluca, ela na verdade quisesse saber o que é a loucura, né? O que é a razão, o que é o sonho. Então, a atitude filosófica podemos dizer, a mãe da filosofia. É essa atitude de questionar o inquestionável, aquilo que ninguém parou para questionar, o que ninguém achava que fosse de repente importante questionar. É a inversão, né, realmente das perguntas. E nesse caminho, né, da atitude filosófica, os seres humanos precisaram passar daquele estágio mítico, né, de interpretação mítica da realidade, para um outro estágio, para um outro momento em que o homem começa a tentar uma interpretação de fato filosófica, invertendo as perguntas. Então, na categoria mítica da coisa, como nós vemos aí, mitos significa, né, narrar, contar, essas narrativas míticas, como nós já vimos, elas tinham um apelo ao sobrenatural. Algumas pessoas começaram a perguntar, então, peraí, mas isso tudo que existe, será que realmente foi criado pelos deuses? Ou será que foi criado de uma outra forma? Ou será que foi criado? De onde veio tudo que existe? Então as perguntas que eram respondidas pela mitologia começam a não satisfazer mais as pessoas. E elas começam a buscar outras formas de responder. E é aí que nasce então a atitude filosófica. É a atitude de não se contentar com aquelas respostas e buscar outras. E buscar não só outras respostas, mas também fazer outras perguntas. Então os gregos eles dispunham, né, de diversas narrativas mitológicas, como nós já dissemos, que cumpriam essa necessidade de explicar a realidade. Só que elas passaram a não satisfazê-los mais. Então, os primeiros filósofos, aí é que está a grande questão, quando é que começa e de que maneira começa a surgir essa atitude tipicamente filosófica? Ela começa tentando trazer uma distinção entre uma visão cosmológica e uma visão cosmogônica, tá certo? Qual que é a grande diferença da cosmogonia e da cosmologia? Os mitos, eles tinham um caráter cosmogônico, tá? Cosmogonia vem do grego cosmo, né, tendo aí o sufixo gon, que é a ideia da criação. Cosmogonia, portanto, seria como o mundo foi criado, a criação do mundo. E a maioria dessas teorias cosmogônicas, ou explicações cosmogônicas, melhor dizendo, elas atribuíam a criação de tudo aos deuses. É aí que os primeiros filósofos começam a se indagar, né? Realmente foram os deuses? De onde veio tudo? Houve criação? Não houve? Que tipo de constituição foi essa? E aí começa a surgir a atitude filosófica, e como as respostas teológicas, ou melhor dizendo, mitológicas, naquele momento inicial, não eram mais aceitas, eles resolvem recorrer à cosmologia, ou seja, uma explicação do cosmos, uma explicação do mundo, mas não baseado mais na ideia de criação por alguma divindade, mas baseado na ideia do estudo, né? Em cosmologia, né, o termo logia significa justamente o estudo. Então, os primeiros filósofos, eles tentaram fazer esse rompimento realmente, né, da visão mítica, tentando passar para uma visão um pouco mais filosófica. Tá? Então, esse movimento de abandono da visão cosmogônica correspondeu também ao rompimento com as explicações teogônicas. Então, por isso que se diz que a cosmogonia também é uma teogonia. Por quê? O que é a teogonia? Teogonia vem do grego theos, que é Deus, e de gênia, né, que é a origem. Ou seja, toda vez que as explicações recorriam à mitologia, elas recorriam também a deuses, ou seja, a uma teogonia, uma forma de explicar a realidade baseando-se na compreensão dos deuses, na existência dos deuses. E os primeiros filósofos, então, eles se preocuparam realmente em explicar o mundo, o universo, a existência de tudo, mas eles tiveram uma característica muito marcante, né? Esses primeiros filósofos, eles são chamados de filósofos pré-socráticos, esses que nasceram lá na Grécia antes de Sócrates. E a grande característica do pensamento deles foi a busca pelo arqué. Né? O que é arqué? É o princípio, a essência de todas as coisas. Essa era a grande busca deles. E aí cada um deles acaba achando, entendendo que essa arqué, ou que esse princípio de todas as coisas, o elemento essencial do qual tudo se originou, estava em alguns elementos da natureza. Então, por exemplo, nós temos já Tales de Mileto, né, dizendo que o elemento primordial, ou seja, a arqué, era a água. Para Anaximandro, seria a áperon, né, que para ele seria uma espécie de matéria, né, ilimitada, uma espécie de precursora do átomo, uma matéria inicial que é ilimitada, que não tem limite, que não tem fim, e que ela criou todas as coisas.
Nós temos outras visões, né? Xenófanes, por exemplo, acreditava que o elemento essencial seria a Terra. Pitágoras achava que era o número, né? Anaxímenes, ele acreditava que o elemento primordial era o ar. E aí também Heráclito, por exemplo, acreditava que era o fogo. Mas há outras visões. Anaxágoras, por exemplo, ele falava do nous, né? Que criou depois o termo logos, razão. Então ele achava que existia um princípio inteligente, uma inteligência que criou tudo. Empédocles, ele falava que, olha, não é um elemento só, são os 4 elementos, né? A terra, a água, o fogo, o ar. E Demócrito, ele criou aí, né, o termo, ele utilizou, na verdade, o termo átomo da linguagem grega, dizendo já há muito tempo atrás que o elemento primordial era o átomo. Que até hoje é trabalhado, inclusive, nas aulas de química, né, de biologia e tudo mais. Então, agora que nós já falamos sobre esses primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, aqueles que tinham como característica principal tentar descobrir qual é o elemento essencial, nós precisamos enquadrar esses filósofos, de certo modo, em termos didáticos, no seu determinado período. Então, a filosofia grega, a história da filosofia grega, ela se divide em 3 períodos, né? Esse período que é chamado de pré-socrático, como nós vimos agora, onde as preocupações eram cosmológicas, ou seja, de tentar entender como o universo surgiu, de onde ele surgiu, e também fazendo essa separação, operando essa separação entre o pensamento mítico e o pensamento, de fato, racional. O período socrático, né, o período clássico, ele é marcado pela existência, né, do grande filósofo Sócrates, onde ele faz uma grande inversão das preocupações. A filosofia, antes dele, se preocupava com a natureza, com o mundo físico, com o cosmos. Sócrates começa a se preocupar um pouco mais com as questões humanas, com o ser humano. Tá? E depois de Sócrates, né, os pós-socráticos ficaram marcados principalmente pela discussão em torno da ética. Né? Eles discutiam muito sobre o mundo físico também, sobre a física, mas discutiam muito sobre a questão da ética. Aí vieram várias escolas, né, o estoicismo, o hedonismo, algumas achando que o objetivo maior da vida era o prazer, então a pessoa tinha que procurar o prazer a qualquer custo, e outros começando a achar que não, o objetivo da vida é a virtude. Então começam a acontecer depois de Sócrates discussões assim, centradas naquilo que ele criou, que é a discussão do humano, mas muito mais pela questão da ética. E a própria escola, né, a própria filosofia pré-socrática, melhor dizendo, aquele próprio período, ele foi dividido também entre várias escolas, porque a colonização grega naquela época, ela não tinha um regime centralizador. As colônias gregas eram as mais distintas, e as pessoas iam porque as condições climáticas na Grécia não eram muito favoráveis à agricultura, então muitas pessoas saíram de determinada colônia e iam colonizar outras regiões em busca de melhores condições de plantio e levavam as ideias também para aqueles lugares. Desse modo, quando a gente fala de Grécia, nós vamos ver daqui a pouquinho no mapa, é uma coisa muito maior do que simplesmente a Grécia de hoje, né? O país Grécia hoje é apenas um pedaço, uma pequena parte da cultura, né, grega daquela época. Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, nós estamos falando de um amplo território onde as ideias gregas estavam se espalhando. E ali nós temos 4 tradições, né? O período pré-socrático ele é marcado por 4 tradições. A escola jônica, né, de Mileto, começando lá com Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo. A tradição pitagórica, ou itálica, a tradição eleática e também a tradição abderítica, né, que são marcadas pelas próprias regiões onde elas nasceram. E aí tem um mapa, né, mostrando um pouco da localização geográfica, né, dos principais filósofos gregos e também, né, o que está em amarelo mostram os filósofos do período pré-socrático, né, quais eram as regiões, estão mostrando as 4 escolas, como dito, por isso há 4 pontos aí em amarelo. O período clássico, né, mostrando ali mais centrado na região de Atenas, ali, Platão, Sócrates, e depois Aristóteles um pouco mais ao norte. E o período helenístico, que é esse período que a gente chama de pós-socrático, onde as discussões começam também a se espalharem para outras regiões, tá certo? E depois desse momento nós vamos refletir um pouco agora sobre uma outra questão, ok? O termo que completa adequadamente a frase abaixo né? Então vamos lá, a frase diz: o grande diferencial do olhar filosófico em relação a outras formas de conhecimento reside e aí vem, né, o espaço para preencher, que aliás tornou-se uma espécie de marca registrada da filosofia. Então qual desses termos é a marca registrada da filosofia? A, abstração, B, intuição, C, categoria, D, mistificação ou E, indagação. Então daqui a pouquinho a gente volta com a resposta.